E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Estou aqui para o nosso 8º encontro de Direito Constitucional dessa revisão final PGE Tocantins. Vamos lá, sem mais delongas, para uma revisão sobre imunidades parlamentares. Esse é um tema que é sempre cobrado em prova, tá? Tudo que a gente vê aqui é sempre cobrado em prova, essa é a verdade. Mas aqui há algumas questões decididas pela jurisprudência que são muito relevantes e estão na pauta do dia. Tá, vamos lá. Então, imunidade material de parlamentar. Como é que funciona? O parlamentar é inviolável por opiniões, palavras e votos, certo? Qual é a natureza dessa imunidade? Segundo o Supremo Tribunal Federal, é de exclusão da tipicidade, tá? E o que requer para se aplicar essa imunidade aí? Tem que haver nexo funcional, ou seja, a opinião, palavra ou voto tem que ter nexo com o exercício do mandato parlamentar. Esse nexo ele é absolutamente presumido se a opinião, palavra ou voto é proferido no âmbito do Congresso Nacional. Fora dele, ele também é presumido, mas apenas de forma relativa, ou seja, ele pode ser afastado por uma prova em sentido contrário, tá certo? Quanto à imunidade que diz respeito à prisão, imunidade formal relativa à prisão. Como é que funciona essa imunidade? É o seguinte, desde a expedição do diploma, o parlamentar não pode sofrer prisão de caráter provisório, tá? Exceto se for uma prisão em flagrante de crime inafiançável, tá bom? Essa é o regime previsto na Constituição. Se for uma prisão que decorre de condenação criminal com trânsito julgado, aí o parlamentar pode sofrer essa prisão sem problema, tá? Essa imunidade não abrange a prisão com trânsito em julgado. Assim como no caso do presidente da República, que também não sobrevive a uma condenação transitada em julgado. Tá certo? Quanto à perda do mandato parlamentar decorrente de condenação criminal, como é que funciona? É o seguinte, a regra, segundo o Supremo Tribunal Federal, é que a condenação criminal com trânsito julgado não acarreta automaticamente a perda do mandato parlamentar. Agora, e aí vem a exceção, se essa condenação exigir mais de 120 dias de cumprimento de pena em regime fechado, aí a perda do cargo, a perda do mandato parlamentar é uma decorrência lógica e automática dessa condenação. Por quê? Porque nesse caso, o parlamentar que fica 120 dias em regime fechado, ele se ausenta da terça parte das sessões daquela sessão legislativa. E isso é causa de declaração da perda do mandato, conforme prevê a Constituição. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu trouxe os dispositivos para a gente analisar junto aqui. Olha só, o artigo 55, ele fala o seguinte, perderá o mandato o deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Isso aqui segura aqui, que depois eu volto e explico para vocês, tá? Mas é relevante aqui para o caso Natan Donadon. Também perde o mandato o deputado que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa a qual pertencer, salvo licença ou omissão por esta autorizada. Isso aqui é o caso do parlamentar que é condenado a mais de 120 dias em regime fechado. Tá? Ele perde o mandato. 6. Perde o mandato parlamentar que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Aí você se pergunta, como assim? O artigo 55 fala que perde o mandato o parlamentar com condenação transitada em julgado. Então por que o STF disse que não? Porque é o seguinte, o STF falou o seguinte, a perda do mandato quando há condenação transitada em julgado não é uma consequência automática da condenação. A Casa Legislativa vai deliberar sobre a perda do mandato nesse caso ou não. Tá? Já se exigir 120 dias em regime fechado, mais de 120 dias, aí a perda do mandato é automática. A Casa não vai deliberar sobre isso. E de onde é que o STF tira essa conclusão? Dos parágrafos do artigo 55. Quer ver? Olha só. O parágrafo 2º fala, nos casos dos incisos 1, 2 e 6, e o 6 é o que fala da condenação criminal transitada em julgado,
A perda do mandato será decidida pela Câmara ou pelo Senado por maioria absoluta, tá? Mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada a ampla defesa. Logo, a Constituição diz que é a própria Casa que vai decidir sobre a perda do mandato nesse caso, tá? Então o Supremo apenas aplicou a Constituição. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3 a 5, e é no inciso 3 que está prevista a falta, a terça parte das sessões daquela sessão legislativa, a perda será declarada pela mesa da casa respectiva, vai ser declarada, ou seja, não haverá decisão sobre a questão. A casa simplesmente vai declarar que o parlamentar perdeu o mandato. É uma consequência automática da ausência prolongada desse parlamentar. Vai fazer isso de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada, claro, a ampla defesa. Tá? Então, esses são os fundamentos que o Supremo Tribunal Federal utilizou para formar sua jurisprudência nesse sentido. Qual é o caso do Nathan Donadon? Nathan Donadon, ele era um deputado federal e ele foi condenado criminalmente a mais de 10 anos de prisão. Acho que foi uma condenação a 13 anos de prisão, se não estou enganado. Na época, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte: olha, a perda do mandato parlamentar não é automática. A casa é que tem que decidir. E nessa época, a votação sobre essa questão era uma votação secreta. Tá? E a Câmara dos Deputados decidiu que o Nathan Donadon não ia perder o cargo. Então, o parlamentar condenado a mais de 13 anos foi mantido no cargo pela própria casa, justamente por quê? Porque o regime de votação, né, era um escrutínio fechado. Pouco tempo depois, a Constituição foi emendada e passou a prever um escrutínio aberto para essa deliberação aí. E o que aconteceu? Depois disso, o Nathan Donadon foi preso, né, por conta do cumprimento da pena. E ele saiu algemado da Câmara dos Deputados. Foi uma quebra de decoro parlamentar. Foi isso que aconteceu. E aí, a Câmara dos Deputados finalmente decidiu cassar o seu mandato por conta do quê? Da quebra do decoro parlamentar. Tá certo? Justamente por conta da alteração da Constituição, que passou a prever uma deliberação aberta nesse caso aí. Tá certo, pessoal? Em relação à prisão preventiva, finalmente, o parlamentar pode sofrer prisão preventiva? Ele não pode? O que aconteceu? O que aconteceu com o senador Delcídio Amaral? Vocês lembram desse caso, né? Ele foi preso por uma decisão de um ministro do STF, né? O ministro Teori Zavascki. E aí muita gente ficou se perguntando: poxa, mas essa prisão foi uma prisão preventiva? Mas parlamentar pode sofrer prisão preventiva? O que foi que aconteceu com ele? Olha só, tem muita gente que explica o caso dizendo que foi uma prisão preventiva que se fundamentou na derrotabilidade da regra imunizante no caso concreto. De certa forma foi, mas essa não é a maneira mais precisa de explicar a situação. Já vou explicar. Primeiro, a gente tem que entender o que é derrotabilidade. A derrotabilidade, ela é o afastamento daquela regra, no caso concreto, sem tornar essa regra inválida. Não é um exame de validade ou invalidade da regra. Como é que acontece isso? A regra é derrotada quando a sua aplicação no caso concreto é contrária aos próprios princípios que justificam a existência dessa regra. Tá? Então, a imunidade parlamentar, ela existe por quê? Para que o parlamentar exerça as suas atribuições de forma livre, de acordo com sua própria consciência político-partidária. Se o parlamentar se vale de sua imunidade para cometer crimes e não ser preso, aplicar a regra imunizante seria contrária à própria finalidade dessa regra. Logo, ela é derrotada, ocorre derrotabilidade, né? Se tem a derrotabilidade, ela é derrotada no caso concreto e é afastada. Isso é a derrotabilidade. Inclusive, esse tema foi cobrado na prova objetiva da PGM-BH. Não era Carlos Chagas, a banca era o CESP,
mas pode ser cobrado por qualquer banca, tá? E já foi cobrado em prova de advocacia pública. Esse fundamento foi utilizado para decretar a prisão do Delcídio Amaral? Foi, mas não foi o fundamento principal. O que aconteceu no caso foi o seguinte: o ministro Teori Zavascki, ele analisou o caso concreto. Qual era o delito que estava sendo cometido? Era o delito de organização criminosa, que é um crime permanente. Logo, a situação de flagrância de quem comete esse crime, ela é permanente. Tem-se, portanto, uma situação de flagrância. É um flagrante delito. E ele foi além. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso super curso de revisão de véspera, revisão final, para o concurso da Procuradoria-Geral do Estado de Tocantins para o cargo de procurador. Nós, do Lá Concursos, fizemos uma grande parceria com uma equipe top de linha, nível Brasil, de revisão de véspera. E essa aula que você acabou de assistir, na verdade, não é uma aula, né? É um pequeno pedaço de uma aula, tá? Um pequeno trecho demonstrativo para que você conheça aí os nossos serviços e a qualidade. Este curso do Tocantins, preste atenção, são no mínimo 15 horas de revisão, revisões bastante pontuais, na qual eu tenho certeza, mas certeza absoluta, que a galera aí vai conseguir ter um percentual de acerto antecedente à prova em torno aí de 20%. Gente, isso é um diferencial competitivo muito grande, considerando um concurso dessa complexidade. Bacana? Então, meus amigos, minhas amigas, espero vocês aqui no Lá Concursos com a revisão PGE. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.